Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sextou, rapaz, 5 de agosto de 2022. Bom, muito bom estar com você mais uma vez ao vivo com o programa Opinião. A gente hoje vai falar de economia, de construção civil, não é? Afinal de contas, esse é um segmento da construção civil que emprega muita gente e emprego nessa época, né? Não tem programa social maior e melhor do que o emprego. E por isso que a gente vai estar aqui conversando a partir deste momento com o Fábio Sbeggen, ele que ele é empresário, né? Ele é dono da Só Pisos, mas está aqui também falando nesse momento. Vai falar em nome da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. Tem muitas empresas, muitas inclusive pequenas empresas, que fazem esse papel todo aí, né? Além de levar esse serviço aí, né? de fornecer esse tipo de materiais e servir, né? ao comércio de materiais de construção. O que acontece? Também ocorre que gera muito emprego e isso é muito bom. Como é que está o setor, como é que está a reação do setor nesse pandemia e pós-pandemia, alguns números, enfim. E você esteja bem à vontade para interagir conosco. Tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? 99932-2529. Perguntas aqui ao Fábio Sbeggen. O Lorenberg Alves está aqui, como sempre, nessa sexta-feira, feliz da vida. Como é que vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Sempre estou bem aqui na bancada. Boa noite, Paulo. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, amigo telespectador, eu quero agradecer ao grande amigo e cantor extraordinário, João Manuel, que me presenteia mais um CD da sua longa carreira. Olha só, rapaz, deixa eu ver aqui, rapaz. Ô, João Manuel, brincadeira você dá o CD por... Mas bem, você dá o CD, que imagino que seja muito... São 16 músicas. 16 músicas. Tá aqui, ó. João Manuel. Tem música boa aqui? Já ouviu ou não? Ainda não, acabei de receber agora. Ê, João Manuel, velho de guerra, rapaz, olha só. Eu vou para Mato Grosso, shot recado, a noiva, este é o baú sereno e por aí vai. Meu Mato Grosso do Sul, alma cabocla, amar é isso. Tá aqui, ó. O João Manuel de Mato Grosso, para divulgação. Beleza. Que seja um sucesso o seu trabalho aí, viu? Olha só, eu estava dizendo que o Lorenberg lembrou aqui o pessoal que nos acompanha sempre, que é a razão principal do nosso trabalho. Eu quero agradecer a você que acompanha a Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Fábio Sbeggen, muito bom tê-lo aqui, boa noite, é bom recebê-lo aqui. É a primeira vez que o Fábio vem, não é? Para falar desse setor que eu já fiz aqui uma pincelada logo no comecinho, que representa muito, talvez é um dos que mais emprega, não é? Parou o setor da construção, do comércio, dos pequenos, dos médios, dos grandes comércios, da construção civil na época da pandemia, agora na pós-pandemia como está. Eu queria que você fizesse um briefing aí desse período antes, durante e pós-pandemia. Bacana. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois bem, Paulo, realmente no período de pandemia, por incrível que pareça, o nosso setor de material de construção foi o período que deu um boom na construção, na venda de material de construção. Desconheceu a pandemia? Exatamente. Nós conseguimos nos enquadrar aí como setor de necessidade. Então, as nossas lojas não foram afetadas em ter que ficar fechadas nesse período de pandemia. Então, nós continuamos vendendo. E aí, a população dentro de casa, começando a ver
pequenos defeitos, pequenos reparos que tinham que ser feitos e ficaram para trás. As pessoas estavam tendo mais tempo em casa, querendo melhoria, e isso tudo fez com que o pessoal corresse para o mercado, corresse para as lojas de material de construção para poder comprar o material. Só que, nesse período, as indústrias de material de construção, que na grande maioria estão localizadas no sul e no sudeste do país, fecharam. Então, o que aconteceu? Os estoques começaram a diminuir. E aí isso fez com que começasse a faltar material na ponta. Então, consumo alto, pouco material, né? A diminuição dos estoques das indústrias. As indústrias não estavam conseguindo mais atender as nossas demandas. Os nossos estoques também começaram a diminuir e isso fez com que faltasse material na ponta. Hoje, como que nós estamos hoje? Pós-pandemia, como você falou, Paulo. Está muito mais confortável para quem quer comprar, para quem quer começar uma reforma ou até mesmo uma nova construção. Por quê? As indústrias já retomaram, estão todas elas na sua normalidade. As lojas de material de construção também já conseguiram restabelecer o seu estoque. Então, o cliente que vai até uma loja de material de construção hoje, com certeza ele consegue comprar o produto à pronta entrega. Ele não tem mais que esperar para poder comprar, para receber o seu material, né? E isso traz agilidade aí para a obra, né? Então, se a gente fosse fazer um cronograma, a gente passou por essas etapas aí entre pandemia e o nosso período agora. Pois é, mas aí, antes de chamar o Lorenberg para a conversa, você falou aí, né, desse problema que houve nos grandes, lá no Centro-Sul, e que acabou em um determinado momento faltando aqui na ponta materiais como um todo, né? Isso não encareceu? Como é que vocês se lidaram com o fator demanda, procura, oferta, sem que prejudicasse as vendas? Exato. Realmente houve um aumento dos materiais, né? Isso é inevitável. Que a escassez leva a isso, né? Mas assim, nós comerciantes somos meramente repassadores de preço, né? O que aconteceu? A indústria, tendo baixo estoque, começou a aumentar o preço do material. E é isso, consequentemente, a gente tem que repassar para o consumidor, né? É isso que acontece com o combustível. O combustível, que é mais fácil da gente mensurar isso, né? O combustível aumenta, o posto de gasolina repassa o preço para o consumidor final. Pro consumidor final, né? Então, nós fomos obrigados a fazer isso, né? Então, nesse período de pandemia, esses aumentos que tiveram foram em decorrência dos aumentos que a indústria nos repassou. Professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Esperamos mesmo que possa ser a primeira de muitas que virão. O nosso amigo telespectador, eu já tenho certeza que já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou aproveitar parte da primeira resposta que o senhor acabou de nos dar para aprofundar um pouco mais. Eu tinha 3 perguntas a fazer, mas uma delas o senhor já respondeu, portanto ficaram apenas 2. Mas antes de fazer as 2 perguntas, eu quero citar aqui um trecho de uma fala do senhor no dia 15 de março deste ano. Entre aspas, as vendas de materiais para a construção não vão aumentar como em 2021, mas há uma boa oportunidade para o consumidor, porque tem quem começou as obras e reformas, tem muita coisa acontecendo. E apesar do aumento na taxa de juros de financiamento, a retração vem em 2022 e vai trazer a regulação. Fecham aspas. 2 perguntas apenas, porque uma o senhor já respondeu. Eu vou fazer as 2 juntas. A primeira delas, o preço do cimento hoje
é vantajoso para quem quer construir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão, vive-se numa boa fase para o consumidor? Vive-se hoje numa boa fase para o consumidor? Correto, Lorenberg. Exatamente. Eu citei isso, a gente veio de 2020 com um período muito bom, 2021 também bom, e aí 2022 numa crescente muito boa. Só que com falta de material, como eu falei, né? E isso fez com que houvesse os aumentos, como a gente tratou aqui. Com a regulação dos estoques, automaticamente, né, preço e demanda, disponibilidade de produto e demanda, os preços começam a cair, né? Então, consequentemente, é isso que eu falei nessa matéria que o senhor citou. Consequentemente, começam a aparecer oportunidades de compra para o consumidor final. As lojas começam a fazer promoções, porque tem produto sobrando, tem que jogar para o mercado tem que absorver isso aí, né? Em relação ao cimento, é nítido que a gente está vendo constantemente aumentos no preço do cimento, né? Volto a falar que ainda mais o cimento é uma commodity, então hoje a gente tem aí 3, 4, talvez 5 cimenteiras que nos atendem aqui no Mato Grosso, e isso faz com que reduza a concorrência, aumento de demanda, aumento de consumo do material. Isso faz com que o preço do cimento aumente. Aqui então, tem fábrica de cimento, não tem? Tem. Em Nobres tem uma grande indústria de cimento que nos atende. É a Votorantim que está aqui? É a Votorantim, então. Exatamente. Mas Lorenberg, esses aumentos vêm da indústria. Então, assim, o que está vindo de aumento a gente está repassando para o consumidor. A gente está tentando também entender o porquê da indústria estar aumentando dessa forma os preços, porque às vezes não fecha, né? Mas é aumento de energia, insumos e tudo mais, mas mesmo para nós a gente acredita que tá no topo hoje, não tem mais espaço para o aumento do preço do cimento. Mas, presidente, me corrija se eu estiver errado. Eu li muito rapidamente de que o senhor, à frente da associação, havia conversado com o governo do estado porque havia um aumento do valor dos impostos sobre os produtos. Sobre o cimento em especial. Isso de fato aconteceu e qual foi a negociação do senhor, da associação, com o governo do estado? Exato. Especificamente o cimento é uma tributação um pouquinho diferente dos demais produtos. É através do preço de pauta. Então vamos falar de forma bem simples e bem rápida isso, até para quem é de casa entender. O Estado deduz que você vai vender por um determinado preço aquele produto ali, certo? E em cima daquilo ali ele faz a precificação do imposto. É que ele faz com combustível. Exatamente como combustível. Então assim, toda vez que a indústria de cimento sobe, o comerciante sobe o preço também. E aí acaba sendo um ciclo, né? Se sobe o preço do cimento, sobe o preço lá na ponta, o governo fica de olho. Opa, peraí, você está vendendo num preço maior, eu estava tributando num valor um pouquinho menor do que você está vendendo, então vamos aumentar. E aí o governo aumentando a pauta do cimento, o preço do imposto do cimento, consequentemente, o comerciante também vai ter que aumentar o preço, né? Então, isso de fato é uma demanda, né, que nós temos levado para o Estado, porque vira algo cíclico, né, e uma cadeia que não tem fim. E é uma matemática que eu não entendo bem. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, um grande fabricante, não é, de cimento.
Por que nós não temos aqui, no estado de Mato Grosso, um preço menor? É uma commodity, é não sei o quê, está atrelado ao dólar. Por que não se intervém politicamente? Por que não se briga por isso? Eu imagino que haja essa briga do segmento junto às autoridades governamentais, não é? Mas eu imagino que a gente poderia ter, que nem fizeram com álcool agora. Tem lá, você tem uma usina bem na ponta, de frente com os postos. Por que você tem que ir lá para não sei aonde para voltar com preço majorado? Por que não, aqui internamente não se pratica um preço menor? Vamos fazer uma analogia com o combustível, como o senhor falou. Para se fazer uma usina de cimento, não é da noite para o dia, né? Não é, os investimentos são altos, assim como uma refinaria de petróleo para produzir um combustível aí, né? Então, assim, eu vejo com um pouquinho de receio em falar de o governo interferir na precificação do produto, porque daí é o governo que está cuidando dos preços. Eu acho que aí não é o papel do governo. Sim, o papel do governo é tributar, de fato tributar. Mas também deve fiscalizar e punir quando há abuso, por exemplo. Sim, exatamente. Mas assim, talvez aí incentivar que mais indústrias se instalem no estado para que aumente a concorrência e aí sim a gente tenha uma quantidade de indústrias maior aqui e aí, consequentemente, abaixo do cimento. Né? Então, acho que a linha tem que ser dessa forma aí. E, logicamente, poderia haver a sensibilidade por parte do governo em falar, opa, esse é um produto importante, é o pontapé inicial para se começar uma obra, não é? E desenvolve uma cadeia ali. O tijolo, a areia, o cimento, ninguém começa uma obra sem uma bolsa de cimento. Sim. Né? Então, assim, é um produto importante, é o pontapé inicial da obra. Será que é interessante a gente tributar tanto assim um saco de cimento? Né? Ou porque não incentivar mais ou reduzir mais? Exatamente. Aí nessa linha de raciocínio eu concordo contigo de que tem que se visualizar essa oportunidade aí. E aí seria mais uma iniciativa do governo do estado ou governo federal? A governo estadual. Estadual, né? Por causa do ICMS, né? Exatamente, é o ICMS, então a demanda é estadual. Quanto que está o saco de cimento hoje? Qual a média de preço hoje aqui em Cuiabá e no estado também? Aliás, até isso, né? A pergunta é essa. Aqui em Cuiabá está quanto e lá no interior, lá no Nortão, está quanto? Existe uma diferenciação de preço, de fato, entre a capital e o interior, até mesmo porque, em se tratando de pauta do cimento, de imposto do cimento, existe 3 ou 4 regiões dentro do nosso estado em que cada região tem uma tributação diferente. Pratica um preço diferente. O estado pratica um imposto diferente. Né? Por conta dos preços. Então, assim, hoje a gente tem aí um cimento dentro de todo o estado de Mato Grosso aí que gira em torno de R$ 49,00 até uns R$ 55, R$ 57,00. Aqui em Cuiabá é quanto? Em torno de R$ 49 a R$ 52,00 você encontra um saco de cimento. Lá em Colniza ou lá em Juína, quanto que estaria mais ou menos? Aí já estaria mais próximo aí dos 54, 55... O que eleva isso aí? A logística? Logística. É o frete do produto e, como eu falei, como se vende mais caro lá por conta do frete, automaticamente o preço do imposto é mais alto. Tá aí, é um assunto intrigante, interessante e um desafio. Olha, é um ano eleitoral esse. Daqui a pouco mesmo, daqui a pouco mais de 50 dias, você vai ter que ir lá naquela cabinezinha assim para escolher seu representante aqui no estado. Eu não falo só do governo, do governador propriamente. Aí tem os representantes ali na Assembleia, são 24, né? E é importante saber, porque esse pessoal, cabe ao pessoal do Legislativo investigar, por exemplo, fiscalizar, o governador para executar propriamente, não é? Então, preste bem atenção nesse período de campanha eleitoral aí, quais são as propostas sobre essa questão
de imposto, de ICMS, para geração de emprego, para facilitar a vida, para facilitar a nossa nada mole vida dos mato-grossenses aqui. A gente vai para o intervalo comercial e assim que voltar, o Lorenberg abre o bloco fazendo mais questionamentos aqui ao Fábio Sbeggen, da associação desse pessoal aí que representa os comerciantes de material de construção. O Opinião dá um tempo só e volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nessa sexta-feira fulminante, de uma semana fulminante. A semana voou assim que eu nem... O Flamengo ganhou do Corinthians, eu nem zoei com os corintianos aqui. Eu acho que eu não zoei porque o Dorileu estava aqui, né? Eu não podia zoar, o chefe é corintiano. Mas olha só, voou a semana e a gente voou no tempo também. Estamos aqui com o Opinião ao vivo e em cores. www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques. A gente começa falando de saúde pública, questão da pandemia propriamente. Escuta só, olha só. Um idoso de 80 anos da cidade de Canarana, que fica a 823 quilômetros de Cuiabá, e também aí mais 2 pessoas morreram vítimas da Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso nas últimas 24 horas. Então, assim, os números estão da seguinte forma. Nós temos no 823.668 contágios, 801.896 pessoas estão aí infectadas, né? De acordo com esse levantamento aí, 15.188 óbitos, infelizmente, pessoas que não resistiram às complicações da Covid-19. A taxa nas UTIs está em 60,67% e a ocupação nas enfermarias está em 9%. Está aí no Gazeta Digital. Tem também o seguinte, outros destaques aí, ó. 2 dos 8 casos suspeitos de varíola dos macacos foram confirmados positivos pela Secretaria de Estado de Saúde. Os doentes são cuiabanos de 39 anos e 40 anos. O resultado dos exames foram divulgados na tarde desta sexta-feira, dia 5. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde, os outros 6 pacientes esperam o resultado de testes feitos. É só acessar aí o Gazeta Digital, tem mais informações sobre mais essa peste aí que assusta o mundo, né? Que infelizmente está chegando aqui na cidade de Cuiabá. Outro destaque aí também, ó. O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, assinou a Carta Estado de Direito Sempre, que, dentre outros pontos, cobra atenção sobre o processo eleitoral deste ano e cita risco de uma possível ruptura à ordem constitucional. O manifesto, que conta com divulgação nas redes sociais, foi feito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo após os ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. O documento conta até a publicação da matéria com mais de 760 mil assinaturas, se mostrando um documento colaborativo que tem a participação de jornalistas, artistas, políticos, economistas, magistrados, líderes religiosos e representantes de outros segmentos. Está aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas e outras notícias, tem de esporte, como eu falei aí, tem de cultura, tem de economia, tem também de polícia, no GD, Gazeta Digital. Você assinou essa carta aí, Lorenberg? Não, não assinei, mas se chegar nas minhas mãos eu assinarei. Se chegar na frente do meu computador eu vou assinar com maior tranquilidade. Sabe por quê, amigo? Por uma razão muito simples. Independentemente se você é de direita, se é de centro ou se é de esquerda, não importa. Nem todo mundo que é de direita é nazista, é fascista ou é ditador. Nem todo mundo de esquerda é ditador, é comunista e socialista. E todos nós temos a
a competência de conquistar a liberdade. O alicerce do Estado democrático é exatamente a liberdade. Liberdade é conquista, assim como o Estado democrático também é conquista. Todos nós deveremos ficar vigilantes para que o Estado democrático continue vivo, porque democracias também morrem. Tá certo. Chegou para mim. Eu não assinei e jamais assinaria esse que o Lorenberg está esperando chegar para ele assinar. Eu nunca assinaria esse tipo de manifesto desproposital, sem nenhum tipo de nexo, e para mim é o que chama de retrocesso, né? E de hipócrita, porque se você tem um ataque à democracia maior do que descumprir a Constituição, como tem feito alguns membros da Suprema Corte, inclusive, eu cito vários aqui, se eu tiver que falar, vários, intromissão, interferência nos poderes, ataque ao artigo 5º da Constituição, artigo 42, artigo 43, por aí vai. E ao contrário, aquele que chegou lá tem outro também paralelo, que você falou de esquerda, direita, tem um outro aí que é do lado oposto, né? Eu assinei esse aí porque nós devemos fortalecer aquilo que é certo. Agora, o que é certo para mim, não é certo para você, não é certo... E assim a gente vai levando aquilo que a gente chama de democracia, que consiste inclusive em respeitar o direito do outro, os limites, né? E aí a gente vai levando desta forma, né? A base, e chama-se democracia. E aí a democracia ainda existe por aqui. Você assinou, Fábio? Não. Alguma delas? Não. Também não assinaria, presidente? Ó, eu concordo com a sua opinião em relação que nem todo mundo de direita é fascista e também nem todo mundo de esquerda é comunista, né? Acho que pontuou muito bem, mas eu não assinaria o documento também. O qual que você fala? O primeiro citado. Ah, tá. Enfim, mas é isso, né? Uns acham uma forma, outros acham outra. Eu também não assinaria, porque onde tiver Chico Buarque, Caetano Veloso, o menino lá que era do Titãs, lá que eu adoro Titãs, Arnaldo Antunes, esse pessoal aí do caviar, a esquerda caviar, onde tiver Daniela falou que o pouco lembrou da Daniela Mercury e Anitta, onde tiver esse pessoal eu estou automaticamente, ligeiramente do lado oposto, porque tudo que é de mais... Mas enfim, né, deixemos de coisa, cuidemos da vida, como diria já a Cecília Meirelles, porque aqui o assunto hoje, eu só opinei porque o Lorenberg também opinou, quando ele vai eu vou também. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, às vezes ele fica bravo comigo, às vezes ele me xinga, no pensamento, assim, em público ele nunca xingou não, mas vai chegar um dia, estamos com 2 anos de programa, chegar um dia, mas não vai chegar o Lorenberg. Vai chegar a 100 anos eu jamais xingarei. Porque é isso que eu ia falar, assim, não vai porque eu conheço bem o caráter do Lorenberg e ele sabe lidar com as coisas. Professor, a propósito, abra o bloco de perguntas aqui para o caríssimo Fábio Sbergen. Presidente, eu tenho aqui uma informação que eu encontrei no site Veja Bem Mato Grosso, lá do dia 31 de janeiro, que o senhor, no dia 28 de janeiro, juntamente com o presidente José Venceslau, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista, né? Comércio também, né? O senhor esteve, juntamente com outro presidente, juntamente com o Avalone, com o deputado estadual Avalone, na pauta daquele encontro era exatamente a chamada cesta básica de materiais para construção. Eu tenho 2 perguntinhas rapidamente. Essa criação, de fato, dessa cesta básica ocorreu de fato? E a segunda questão, quais seriam os itens dessa chamada cesta básica de materiais para construção? Correto, Lorenberg. Realmente nós estivemos nessa agenda com o Avalone. A cesta, nós temos chamado de cesta básica do material de construção. Isso aí já é um pleito muito antigo, tanto do sindicato nosso, quanto da nossa associação, a Comac.
vem de outras gestões ainda, essa tentativa de mostrar para o Estado que é muito importante a gente reduzir o imposto de produtos da cesta básica. E quais são esses produtos? Areia, certo? Tijolo, são produtos essenciais ali, e são produtos que muitas das vezes a gente encontra muita informalidade na venda do produto. Por quê? O imposto é muito alto e aí propicia a informalidade na venda do produto, né? Então, assim, qual que é o nosso intuito? É reduzir o preço, o imposto desses produtos para que desestimule aqueles que trabalham na ilegalidade, criando aí um ambiente mais homogêneo, né, daqueles que trabalham na legalidade, né? Então, assim, nós já propusemos diversas vezes para o Estado, falando, o Estado está perdendo aqui, vamos diminuir um pouquinho o imposto para que aumente a arrecadação, né? E aí a gente chegou num consenso de que a gente poderia ir por outro caminho. Então, assim, nós estamos desenvolvendo, nós estamos escrevendo uma propositura de lei, né, para que, logicamente, a gente não vai conseguir levar isso esse ano por questões eleitorais, né? É um ano eleitoral, então nós estamos trabalhando isso e no ano que vem a nossa intenção é levar isso através do Carlos Avalone, que tem nos recebido muito bem, abriu as portas e entendeu a necessidade de se fazer isso, né? E o ano que vem concretizar isso. Pois é, mas desse projeto, desse corpo do texto que deverá virar um projeto, em suma, deverá apontar essencialmente o quê? O que poderemos ter ali de propositura assim na prática? Na prática é a diminuição do imposto, né? Mas aí tem números assim, quantos por cento mais ou menos deveria cair, alguma coisa assim? Nós temos o nosso anseio. Logicamente que quando chegar isso para o Estado, né, isso aí eles vão ter que mensurar se existe a possibilidade legal de se implantar isso. Mas o que nós gostaríamos, que seria algo extraordinário para o nosso setor, é o pagamento de 3% de imposto. 3%? 3%. Seria o ideal para que houvesse, para que trouxesse mais legalidade no processo todo da venda. Já abriu tratativa com a Assembleia nesse sentido? Diretamente com a Assembleia ainda não, mas estamos tratando diretamente com o Carlos Avalone. Não, com a Assembleia então. Não de forma... Sim, através de um parlamentar. Deputado, um parlamentar. Então, nós estamos tratando com ele e explicamos tudo para ele, o que nós precisamos, ele entendeu. E aí ele vai levar isso para a Assembleia. E é bom que o Avalone conhece bem a fundo isso aí, ele sabe direitinho comumente ele é procurado pelos segmentos para tratar disso, quando é tarifas, diz respeito a tarifas, redução de ICMS, ele conhece muito, já esteve nas gestões anteriores aí, acho que o governo Dante já foi secretário de Indústria e Comércio. Foi secretário de Indústria e Comércio. Então, para encerrar esse bloco, o Fábio, geração de emprego. A gente já falou que de algumas coisas nesse comportamento do segmento aqui no Estado, do seu segmento aqui no Estado, mas geração de emprego, como está nesse momento aí, considerando pós-pandemia? Ainda a gente tem no nosso segmento uma lacuna muito grande de mão de obra, a escassez muito grande de mão de obra. É mesmo? Qualificada ou a simples mesmo? Não. Desde uma mão de obra qualificada até mesmo de uma mão de obra mais simples aí, que seria na parte aí de carga e descarga, por exemplo, certo? Então, se a gente for desde uma pequena empresa até numa grande empresa, você vai ter
a necessidade de preencher uma vaga ali, né? E diante disso, diante dessa necessidade, dessa vaga em aberto do mercado de trabalho, nós recorremos até a FEComércio, que nos disponibilizou, através do SENAC, cursos voltados para qualificação, desde aí de qualificação na qualidade do atendimento, qualificação na parte de logística, de estoque, de compras, formação de preço. E aí eles disponibilizaram para nós cursos que, se tiver alguém do setor aí que for associado à Comac e quiser participar, o curso é gratuito. Então, assim, olha só, você vai pegar um colaborador seu, vai colocar em sala de aula durante uma semana, 15 dias, 20 dias, e vai ter uma qualificação para a área específica que ele trabalha, a custo zero. Sentamento de azulejo? Não nessa parte, porque daí já passa para a parte fora da empresa. Então dá um exemplo aí. Seria na parte de dentro da empresa. Logística. Ah, de logística. Logística, né? Por exemplo. Entendi. Qualidade no atendimento. Né? Formação de preço e custo de mercadoria. Então, assim, são vários pontos dentro da empresa que a gente identificou a necessidade de melhorar, e aí a gente está levando o curso para esse pessoal. Ok. Após o intervalo comercial, eu quero continuar nesse assunto, eu vou até dar uma provocadinha aqui no Lorenberg Alves, não é? Sobre esses assuntos também aqui, que a gente sempre fala, e eu estou enjoado já de trazer convidado aqui, que sempre aponta esse apagão na mão de obra aqui, de qualificação. Mato Grosso tem oferta, mas não tem mão de obra, né? E eu já vou pedir o Lorenberg para opinar sobre isso, mas após o intervalo comercial, aqui no seu programa Opinião, que volta num instante só. E olha só, rapaz, eu tenho um recado muito especial, muito importante da Maxlog para você. Veja aí. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Verdade, Maxlog está aí à sua disposição, né? Ali no Distrito Industrial. Um abraço para o Kennedy. E vamos que vamos. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui, não é? Para o nosso entrevistado desta noite, que é o caríssimo Fábio Sbeggen, é o quê? De onde que é? De que origem que é? A origem é austríaca. Austríaca, exatamente. Né? Pois é, Fábio Sbeggen, que é presidente da associação... para ser mais exato, a Associação ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado de Mato Grosso. É também empresário, é lá da Só Pisos. Tem outra empresa também lá no Santa Rosa, qual que é o nome? Reserva Acabamentos. Reserva, fica ali no bairro Santa Rosa também. Lorenberg, por favor. Presidente, eu tenho uma informação aqui que eu encontrei no Folha Max, do dia 2 de dezembro de 2019. Se tiver equivocado, o senhor pode me corrigir sempre. Por favor. Segundo os dados do IBGE de 2018, o segmento
da construção, representa 9,1% do PIB nacional. Quase 38 bilhões arrecadados em impostos. E aí vem duas perguntas que eu tenho que fazer. Hoje, esse índice percentual se mantém ou ele se alterou? Porque é um dado de 2018. E a segunda questão, e em Mato Grosso? Porque aqui nós estamos falando no nacional. E em Mato Grosso, qual é o índice percentual e o valor arrecadado de impostos? Correto, Lorenberg. Eu não vou conseguir te passar em números esse valor, mas assim, de 2019 em diante, houve a mudança da tributação, né, dentro do nosso estado do Mato Grosso. Tá? Então, a gente passou de um imposto que a gente tinha aí na faixa de 10%, a gente chamava aí de 10,15, que era exatamente o valor que a gente recolhia de impostos, e aí a gente passou para impostos aí na faixa de 17%, 22%, até 25%. Então, assim, com certeza a arrecadação do Estado foi muito maior, cresceu muito. E aí veio a inflação, né, dos produtos como a gente falou no início, né, que houve o aumento dos produtos, consequentemente, aumento da arrecadação. Então, assim, para o material de construção, isso impactou muito, mas muito mesmo. Porque hoje a gente não concorre só com o meu vizinho da esquerda, meu vizinho da direita, meu vizinho do bairro, ou até mesmo de outra cidade. Tá todo mundo com um celular na mão e a concorrência é nacional. Sim. Então, uma tributação majorada dessa forma impacta violentamente no comerciante que emprega dentro do estado, né, que faz girar o comércio local. Então, isso aí acabou impactando muito no nosso comércio e, consequentemente, aumentou muito a arrecadação do Estado. Você sabe, eu perguntei isso antes de começar o programa, e você me disse que não tinha números exatos, assim, mas aproximadamente, você sabe quanto que gera de emprego esse setor, no estado inteiro, esse setor? De material de construção. Eu não vou ter essa informação precisa. São quantas empresas? Você tem mais ou menos? Hoje, no estado de Mato Grosso, né, são mais de 7.800 lojas de material de construção. Então, assim, dentre essas, mais de 80% são pequenas lojas, né, que tem ali o dono, mais um funcionário, mais alguém da família trabalhando. Então, são pequenas empresas, na grande maioria. Grandes varejistas de material de construção é a minoria da parcela aí. Dá para tirar uma média, então, aí, uma pequena, gera no mínimo 3, 4 empregos, agora você multiplica por 7 mil isso aí, não é? A gente está falando de um número considerável. Agora, é importante citar, Paulo, que o material de construção, ele, além da empregabilidade que ele traz ali para o balcão da loja, vamos dizer assim, para a entrega do material, a gente vem atrelado a isso a assentador, mestre de obra, eletricista, né? E depois de uma casa entregue e construída, né, a pessoa tem que mobiliar, tem que comprar móveis. Uma cadeia de... Exatamente. Então, assim... empregos indiretos. A construção civil, o material de construção, ele é o pontapé inicial, né, para uma sequência de outros negócios que vêm... Com certeza. Vira uma cadeia muito grande. É muito importante. Olha só, movimenta... É verdade, a economia acaba sendo... Olha só, depois além do pessoal que está ali atendendo, depois tem o pessoal que põe a mão na massa, literalmente. Depois de pronta, vem a parte da mobília, ou seja, lojas que vão vender, não é? Que vão empregar. E depois tem instalação de energia, tem tudo. E é realmente uma cadeia
por isso que é importante esse setor na questão de geração de emprego direta e indiretamente, não é? Mais de 7 mil lojas entre pequenas e grandes aqui no estado de Mato Grosso. Eu ia fazer uma provocação no bloco anterior, não deu tempo. Lorenberg, a gente sabe, a gente convida aqui, vem sempre aqui nos conceder entrevista, vários representantes de vários segmentos, Fecomércio, Fiente, da CDL, por aí vai, né? E a gente tem visto com muita frequência, se não em todas as situações, essa alegação do apagão da mão de obra aqui no estado de Mato Grosso. Tem a oferta, mas não tem o material humano para trabalhar, e muitas vezes é importado isso, né, de outros lugares, de outros estados e tal. Não é o momento de esses agentes, esses atores que vão encarar o pleito eleitoral agora, colocar isso na pauta como prioridade, cara? Paulo, a sua provocação ela é simplesmente extraordinária, amigos. Vou fazer outra provocação, amigo telespectador. Veja, daquele novo FETAB aprovado nesse governo, 65% do arrecadado do FETAB é dividido entre a segurança pública, a educação e a assistência social. 65%. Uma parte cai exatamente na assistência social. E aí a pergunta, o que faz a assistência social do atual governo para cumprir a sua tarefa primeira, que é oferecer cursos, que é oferecer qualificação profissional para que as pessoas possam estar preparadas para ir ao mercado de trabalho? Nenhum, praticamente nenhum. É zero à esquerda. Isso não é só agora não, amigos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Governos anteriores fizeram a mesma coisa, ainda que não tivesse o FETAB 2. Mas faziam a mesma coisa. Não ligava mínima para isso. Governos que virão farão a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o telespectador, o eleitor, ainda não bateu a mão na mesa para cobrar o que deve ser cobrado. E o que deve ser cobrado é que o bolo arrecadado seja distribuído de forma igual para o conjunto da sociedade, coisa que não o é. Eu vou fazer só um adendo, uma observação aqui no que o Lorenberg falou. Existe no governo do estado a Secretaria de Ciência e Tecnologia, cujo o secretário esteve aqui recentemente, o Maurício, falou de uma série de cursos, não é, justamente com esse olhar aí. Só que ainda assim, ao meu ver, se ele não foi tardio, ou seja, o resultado desses cursos aí, vai aparecer lá adiante, não é? Mas é uma situação que devia ter sido colocada em prática há muito tempo, não é? E não só esses cursos, que são muitos, da CCTEC, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas outros tantos, como esses que envolvem a construção civil, por exemplo. O que você acha disso, o que a gente está falando aqui, Fábio, na sua avaliação? Nós temos aqui a Fiente, temos a Fecomércio, você citou aqui que tem a sua ramificação para fazer a qualificação por meio de cursos, mas não é pouco ainda? Correto. Está faltando um pouco de governo nisso? Assim, eu vejo que a educação nunca foi a prioridade dos governos, independente de qual seja, né? Sempre foi deixado de lado ali. E muitas vezes foi tentado terceirizar esse serviço aí. O que a gente tem feito, né, é um paliativo, né? Porque e a gente tem uma máquina muito boa atrelado lá à Fecomércio, que é o braço do Senac, que esse sim tem desenvolvido muitos cursos profissionalizantes, né? Que eu acho que é o mais importante, porque o que a pessoa precisa é de um curso profissionalizante para começar a trabalhar hoje, né? Ele não precisa de um curso que fique aí 5 anos dentro da sala de aula, né? Para daí ele ir para o mercado de trabalho. Não, ele precisa de um curso hoje, rápido, de 1 ano, 2 anos, no máximo, um curso técnico,
para que ele vá para o mercado de trabalho, pontapé inicial. E dali ele vai alçar um curso maior na medida que ele for crescendo profissionalmente. Então, assim, eu acho muito importante esses tipos de cursos, né? E a gente consegue ter essa disponibilidade de curso através do Senac. Mas não é um paliativo, né? Não é algo que consegue suprir a cadeia toda. É verdade. E trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Porque se for esperar 2, 3 anos, aí a barriga, o estômago não espera, a família, as crianças vão pedir leite e você tem que arcar com as suas responsabilidades de pai. Lorenberg. Presidente, uma pequena reflexão apenas. Se eu tivesse, imaginemos, eu tenho uma área para ser construída digamos, de 200 metros quadrados. E tem uma boa grana para construir nessa mesma área. O senhor, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, o senhor me sugeria o quê? Que eu construa nessa área ou eu pego esse meu dinheiro e compro uma obra já pronta? Correto, Lorenberg. Muito eu ia perguntar isso. Pertinente a sua pergunta aí. Dentro da Comac nós temos um lema, nós temos uma bandeira lá que é invista no que é seu, construa. Né? Então, você tem lá um terreno e quer fazer uma construção de 200 metros quadrados. Se você fizer essa construção e colocar na ponta do lápis, você vai ver que você vai chegar no final da construção e vai conseguir economizar aí em torno de 50% comparado ao imóvel pronto. Né? Então vamos supor aí que você optou em não fazer a sua residência e comprar ela de uma empresa, né, que está vendendo. Ela vai ser 50% mais cara do que se você pegasse, comprasse o material e executasse a sua obra. Além dessa economia que é numérica, vamos dizer assim, né, você tem a vantagem que você está escolhendo os materiais da sua casa, né? Você vai escolher lá a cor das paredes, o revestimento, a iluminação. Isso tudo você vai fazer conforme o teu gosto, né? Sem contar que você vai ter certeza do que está dentro da parede. Né? Quando você compra um imóvel, você não sabe a qualidade da fiação que está ali dentro. Né? Verdade. Você não sabe a qualidade da Compensa mais, então, da hidráulica. E isso, você fazendo, você vai ter certeza que você está colocando um produto de primeira linha. Então, você sabe do que é certo que você tem economia e a satisfação é maior. Ô, Fábio, eu queria continuar aqui, rapaz, mas não tem jeito, porque tem um horário aqui de rede que eu tenho que obedecer, tinha um monte de coisa para falar mais ainda, porque o que se refere a esse segmento é muito vasto. Eu quero agradecer a você. Eu queria no encerramento aqui, em 30 segundos, me dissesse sobre o caminhão de prêmios que está previsto aí, que é muito importante, até para fomentar, né, o setor. Parece que vai ser agora em outubro. Correto. Outubro e novembro nós vamos lançar a campanha Caminhão de Prêmios. Então nós vamos sortear aí dentro do estado de Mato Grosso em torno de R$100 mil em material de construção. Né? Atrelado a isso também nós vamos ter premiações aos vendedores das lojas de material de construção. Então o consumidor que comprar numa loja associada à Comac vai receber o cupom de forma eletrônica através de um aplicativo e vai concorrer a essa premiação. Isso dentro do estado todo das lojas associadas à Comac. Desses 7 mil, quantas são mais ou menos? Nós somos 500 associados hoje. 500 lugares aí para você pegar o cupom, comprar, pegar o cupom e quem sabe ganhar aí prêmios aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Paulo, e obrigado, Lorenberg, também. Um abraço a todos da Sopisos, não é? Tem 3 lojas da Sopisos aqui, rapaz. Tem 2 em Cuiabá, tem uma lá em Guarda-Grande também. E lá do Santa Rosa, lá que eu esqueci o nome, que é a... Reserva Acabamentos. Reserva Acabamentos. Abraço a todo mundo, aos funcionários lá, mais de... Quantos? 500? São 65. 60, tem um bocado lá. A meia dúzia. É esse pessoal que está aí acompanhando, obrigado pelo carinho aí. O patrão está aqui mandando um abraço para vocês também. Lorenberg está segunda-feira, não é? Está segunda-feira. Segunda-feira com o Dr. Roberto Purim.
Turim, Roberto Turim, que é procurador de justiça e chefe do GAECO, ao vivo às 7h30 da noite. Bom fim de semana. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.